Continuando a nossa aula sobre funções injetoras, agora eu quero entrar um pouco mais nos detalhes de como a gente pode usar as funções injetoras para falar sobre o tamanho dos conjuntos, tá? Então, por que que isso é importante? Porque como cada elemento do domínio é associado a uma imagem diferente, a gente sabe que o tamanho da imagem tem que ser igual ao tamanho do domínio, né? Essa é a conclusão quando você tem uma função injetora. Então imagina assim, eu tenho essa f de x para y aqui, e essa função é injetora. F é injetora. Então eu vou lá no y, que é o contradomínio, e eu vejo que vou separar os caras que não são atingidos, né? Olha só para a imagem. Cada elemento da imagem pode ser relacionado com um único elemento do domínio, certo? A gente conseguiria desfazer, né, o trabalho da função injetora. A gente já vai falar mais sobre isso. Então, para uma função injetora, o domínio tem o mesmo tamanho da imagem. Tá? Domínio e imagem têm o mesmo tamanho. Domínio e imagem têm o mesmo tamanho. Legal. E uma outra forma de dizer isso é que o domínio, né, ele é menor do que o contradomínio, já que a imagem é sempre um subconjunto do contradomínio. Mas essa outra forma a gente acaba perdendo um pouco de informação. Então eu vou dizer isso, que para uma função injetora, o domínio e a imagem têm o mesmo tamanho. E uma outra forma de dizer isso a gente chama de Pigeonhole Principle, que é o princípio da casa dos pombos. O que diz o princípio da casa dos pombos? Deixa eu pegar um desenho de uma casa de pombos aqui na internet. Peguei, acho que é da Wikipedia, então a gente não deve ter problema. Então, isso é uma casa de pombos. O que diz o princípio da casa de pombos? Que se você tenta, vocês vão dar risada, se você tenta colocar 6 pombos em 5 caixas, nesse caso aí, né, 10 pombos em 9 caixas, uma das caixas vai ter 2 pombos, pelo menos. Então, o princípio da casa dos pombos diz o seguinte, né, uma das formas de enunciar, né? E isso é um princípio real, tá? Em provas de matemática a gente escreve isso, pelo princípio da casa dos pombos. Não estou brincando. Não é invenção do professor Jonas. Isso é uma coisa que a gente usa de fato. Pelo princípio da casa dos pombos, né? O que diz o princípio da casa dos pombos? Que se o domínio é maior que o contradomínio, então a função não pode ser injetora. Não tem nenhuma chance da função ser injetora. Olha aí. Leiam agora só o princípio da casa dos pombos. Se o domínio é maior que o contradomínio, então a função não pode ser injetora. E isso é muito importante, porque isso é meio óbvio para conjuntos finitos, mas para conjuntos infinitos, a gente vai usar esse conceito de função injetora para dizer qual é o tamanho, para atribuir tamanho para conjuntos infinitos. Eu não vou falar sobre isso, isso não é matéria do ensino médio, apesar de que essa matéria é muito interessante. Acho que o Vsauce tem um vídeo muito legal sobre isso. Depois, se eu achar, eu deixo o link aqui. Mas o que importa para a gente agora é esse argumento de contagem, né? Se você tem uma aplicação injetora, com certeza o domínio tem que ser menor ou igual ao contradomínio. Nunca pode ser maior. Se o domínio for maior, é porque a função não é injetora. E a nomenclatura antiga que a gente usava para função injetora, né, era funções 1 a 1, tá? Função injetora também era chamado 1 a 1.
porque ela associa um cara do domínio com um cara do contradomínio. No entanto, lá na década de 50, um grupo de matemáticos, o grupo Bourbaki, que inclusive alguns deles, o André Weil, o Dieudonné, o Grothendieck, eles estiveram na USP, tem vários registros da passagem deles lá, eles escreveram muita coisa quando eles estavam lá, é super interessante. E o André Weil tem um monte de livros que ele fala sobre filosofia da matemática, é muito legal, de verdade. Eles escreveram um livro, eles eram professores jovens e queriam escrever livros rigorosos de matemática. E aí eles começaram a enfatizar que toda função, uma função, segundo o Bourbaki, era um conjunto de pares ordenados, um domínio e um contradomínio. Então, a hora que eles colocaram o contradomínio na jogada, né, e isso foi aceito pela comunidade matemática, esse grupo, né, o grupo Bourbaki, criou essa definição de contradomínio e logo os outros matemáticos viram que realmente era uma coisa muito útil, que ajudava a organizar a matemática e o uso, assim, espalhou. Então a gente não costuma usar muito agora função um a um, mas em inglês ainda muita gente usa one-to-one, uma função one-to-one. E para dizer uma função que não é injetora, a gente costuma usar many to one. Né? Essa aqui é uma função que não é injetora. Legal. Então, se a gente tivesse lá na época antes do Bourbaki, uma função injetora, antes lá dos anos 50, a gente diria que é uma função inversível. Por quê? Porque a inversa é só você pegar o elemento da imagem e inverter. Você não tinha a noção de contradomínio, de que as funções tinham que vir com um contradomínio dado. Isso não existia antes. Né? Hoje, não é bem assim. Nem toda função injetora é inversível. Aqui eu quero dar um exemplo para vocês. E claro, para isso funcionar, eu vou ter que, de fato, colocar o domínio e o contradomínio. Então aqui eu vou imaginar que o domínio são os números reais positivos, ou melhor, não negativos, e o contradomínio são os números reais. Tá? Eu vou pensar na função raiz quadrada. Então vamos lá. A raiz quadrada é uma função, né, como a gente sabe, ela pega um real positivo e associa um número real. Então deixa eu esconder um pouquinho essas coisas. Estou pensando aqui na raiz quadrada. Inclusive, eu fiz o gráfico da raiz quadrada no vídeo passado. Aqui o gráfico da raiz quadrada. E ela... E aí a gente fala, ué, mas a raiz quadrada é uma função inversível, né? Se eu quero desfazer o trabalho da raiz, eu elevo ao quadrado. Certo? Então, se eu peguei um número lá na calculadora e bati raiz quadrada, e eu quero desfazer esse trabalho, eu aperto o quadrado, ele vai desfazer, né? Verdade. Isso é verdade. Mas tem um detalhe aí. Imagina o seguinte. Se a gente faz a raiz quadrada de um número x e depois a gente eleva ao quadrado, isso aqui sempre dá x. Tá? O que a gente diz? A gente diz que o quadrado é um inverso à esquerda da raiz. Por que ele é um inverso à esquerda? Porque se a gente escrevesse essas coisas na notação normal de função, né? Imagina que a raiz quadrada eu vou chamar de f de x, e o quadrado eu vou chamar de g de x, vai? G de x é x quadrado. O que eu estou falando aqui é que g de f de x é igual a x. Então,
a f, se eu coloco o g à esquerda da f, ele retorna o x. Ou seja, o g, né, que é o quadrado, ele é o inverso à esquerda da raiz, que é a f. Isso é uma noção importante. Toda função injetora tem uma inversa à esquerda, tá? Eu não vou demonstrar isso para vocês, mas isso é verdade. E eu vou colocar um post-it para a gente lembrar desse fato, que é... Eu vou descrever assim. Funções injetoras são quase inversíveis. Todas possuem uma inversa à esquerda. Quer dizer, depois que você está na imagem, né, você consegue voltar. E toda função injetora você pode transformar numa função inversível se você puder limitar o contradomínio, né? Então, se eu penso na raiz quadrada, se eu fizer a raiz quadrada dos reais não negativos para os reais não negativos, eu limitei o contradomínio, né? Se eu limitar o contradomínio, aí ela vira uma função inversível de fato, tá? Mas por que que com o contradomínio restrito ela não é uma função inversível? Porque imagina a função quadrado, né? Imagina a função y, a função quadrada é de R em R, né? Ela pega um x e associa x quadrado. E eu até posso limitar o contradomínio, né, para os reais não negativos. Eu posso fazer isso, não tem problema. Porém, quando eu faço a raiz quadrada de um número ao quadrado, isso não volta para o mesmo número. Se eu pego um número negativo, por exemplo, menos 2 eleva ao quadrado, dá 4. E raiz quadrada de 4 é 2. Né? Então, isso é um exemplo ilustrativo para você lembrar. Né? Se você se lembrar bem, raiz quadrada de x quadrado é módulo de x, tá bom? Então é por isso que a raiz não é inversa do quadrado. O quadrado é uma inversa à esquerda da raiz, certo? E a raiz é uma inversa à direita do quadrado. Porém, se você tenta fazer na ordem contrária, dá errado. Então a lição que eu quero que vocês tirem é: uma função injetora ela é quase inversível, ela sempre possui uma inversa à esquerda, e ela pode ser tornada inversível se você limitar o contradomínio. Por quê? Porque aí a inversa vai ter o domínio limitado, certo? Para a imagem da sua função injetora. Beleza, isso aqui é importante e as funções injetoras a gente usa muito, muito em argumentos de combinatória, tá? Então, isso é uma outra coisa que vocês vão ver quando vocês estiverem estudando análise combinatória, que muitas vezes a gente não vai conseguir contar quantos arranjos de fato tem. O que a gente conta é uma função injetora daquilo, a gente vai contar a imagem sobre alguma função, certo? Legal. Então, isso termina a segunda parte da aula sobre funções injetoras. Espero que vocês tenham acompanhado tudo.